Nesse vídeo, eu vou trazer para você quais são as 4 características em um imóvel que agregam muito valor a ele, mas que, se você escolher errado, depois não tem como mudar. E não adianta chorar, não adianta pedir para o corretor te ajudar, não adianta pedir para arquiteto, para engenheiro, para ninguém te ajudar. Esses 4 itens, eles podem te salvar na hora de vender um imóvel, ou podem fazer com que a tua venda vá pelo ralo e que o teu imóvel não tenha a valorização que você imaginou que ele teria. E se você não me conhece, eu me chamo Bruna Maide, eu sou arquiteta, especialista na compra de imóveis, e eu tô aqui para te ajudar a fazer uma escolha melhor na hora de adquirir um imóvel. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já curta esse vídeo e me segue também para acompanhar mais conteúdo como esse. E vamos então ao nosso primeiro item que faz com que um imóvel valorize muito, mas que, se você escolher mal, você vai estar fazendo um péssimo negócio. Então, o primeiro desses itens é a localização. Todo mundo sabe que a localização é extremamente importante, mas muitas vezes é difícil entender o que é uma boa localização. Fica um pouco óbvio que certos bairros na sua cidade têm uma boa localização, têm uma localização privilegiada e, enfim, podem sim fazer com que o teu imóvel se valorize muito. Agora, a gente precisa entender a questão da localização não só como uma questão pontual de bairro para bairro. Ah, o bairro centro é um bairro que tem tais características, é uma boa localização. Em outras cidades, o bairro Cidade Jardim é um bairro bom também, ele é um bairro arborizado, bem localizado, tarará, tarará. Ok, só que a questão da localização, ela não está só relacionada ao bairro, ela está relacionada à região onde você está. Pode ser a macro-região, a micro-região, pode ser que você tenha uma quadra que seja supervalorizada por algumas questões, então está próximo de um parque, está próximo de alguma coisa que é um fator valorizante, ou pode também ser uma pequena região dentro daquele bairro que não seja tão bem localizada. Por quê? Às vezes está próxima a algum terminal urbano, onde você tem uma movimentação muito grande de pessoas todo dia e que faz com que talvez esse lugar se torne um pouco inseguro. Então, a gente precisa entender a questão da localização não apenas em relação ao bairro onde você está, mas também as especificidades exatamente do entorno onde você está. E para isso é necessário fazer uma análise muito mais profunda. Então, a gente precisa conseguir analisar o que é uma boa localização ainda dentro de um bairro relativamente bem valorizado. Então, por exemplo, quando você tem um imóvel que está próximo a um metrô, está próximo talvez a um parque, está próximo a um shopping, está próximo a alguns itens de interesse comum e que trazem mais valorização, acaba acontecendo uma valorização maior desse imóvel. Agora, no mesmo ponto, existem sim localizações dentro de um bairro que seja bem localizado, que talvez não sejam tão boas e que muitas vezes não geram tanta valorização nesse imóvel. É o caso, por exemplo, de imóveis que estão localizados próximos a lugares onde você tem problemas de segurança, especialmente. Então, por exemplo, proximidade com terminais urbanos, onde você tem um fluxo muito grande de pessoas e que talvez venham de várias outras regiões e que gerem uma certa insegurança naquele local. Outra possibilidade de desvalorização, proximidade com cemitério. Muitas vezes a gente tem cemitérios muito bem localizados, urbanos, e em algumas cidades isso acaba fazendo com que a localização ali bem próxima desse cemitério acabe não sendo tão positiva. Claro, salvo exceções. Nem toda cidade é assim, tem cidade que mesmo próximo do cemitério a gente tem um imóvel valorizado. Então, são análises que a gente precisa fazer. Assim como o potencial que a gente tem de valorização em áreas que não sejam tão bem localizadas assim e não sejam ainda tão valorizadas. Talvez aí você tenha, sim, oportunidades maiores de você comprar um imóvel e sofrer a valorização dele sem você estar fazendo especificamente algo dentro do teu imóvel. Então, a valorização do entorno por meio de investimentos em empreendimentos privados, então a instalação de um shopping, a instalação de um mercado, ou investimentos públicos, melhoria nas vias, a criação de um parque, a criação de uma escola, a criação de outros itens que façam com que esse teu imóvel também se valorize. O segundo item que a gente não tem mesmo como mexer depois que a gente escolheu é a orientação solar. Então, a gente precisa ter muita atenção em relação a qual a posição solar do imóvel que você está adquirindo, porque posições solares desfavoráveis acabam fazendo com que esse imóvel tenha uma valorização menor no momento de revenda. Então, a orientação solar ela está muito relacionada com, primeiro de tudo, o clima que você tem nessa região, se é quente ou se é frio.
Quanto mais fria for a região, teoricamente, melhor que se tenha um imóvel com grande exposição solar ao longo do dia. Mas a gente sabe que no Brasil são poucos os lugares que a gente tem uma condição climática fria durante todo o ano. A maior parte do Brasil a gente tem uma condição climática de um clima temperado. Então, no inverno faz um pouco de frio, no verão faz mais calor. Então, aquele imóvel que pega muito sol durante toda a tarde, a gente tem que tomar um pouco de atenção. E, claro, aquele imóvel também que não pega nada de sol, aquele imóvel de fachada sul. Aquele imóvel é um imóvel muito ruim depois, porque ao mesmo tempo que ninguém quer que o imóvel esquente demais, você também não quer ter nenhum contato com o sol ao longo do dia. Então, a terceira característica que valoriza muito um imóvel, mas que depois você não mexe mais, especialmente quando a gente fala em apartamentos, claro, é o tamanho desse imóvel. Você não vai conseguir ampliar a tua sacada para frente, né? Colocar ali uma laje a mais e ampliar isso. Então, o tamanho do imóvel é muito importante e é também interessante que você avalie qual é a disposição dos cômodos e qual é o fluxo interno desse imóvel. Por quê? Apesar de você conseguir modificar esse fluxo e esses cômodos, isso acaba gerando muito custo. E ainda assim você não muda o dimensionamento final. Então é necessário você entender se essa dimensão do apartamento ela é suficiente não só para você, mas também para analisar que perfil de público você consegue atingir quando você vai vender esse imóvel. Lembrando, vaga de garagem também é algo que tem uma dimensão específica e que você dificilmente vai ter mudança em relação à dimensão dela. E aí, como quarta característica que a gente não muda depois nesse imóvel, a gente tem o próprio imóvel, o próprio empreendimento, digamos assim. Então, dificilmente, depois de você ter um imóvel, você consegue modificar o padrão desse condomínio, tanto em relação à qualidade da obra, acabamentos, a imponência dessa edificação, tudo isso dificilmente vai ser mudado. E aí você vem aquela história, ah, não, mas posso virar síndico e eu mudar tudo isso. Pode, você pode tentar, mas será que os condôminos vão aceitar essa proposta? E mais que isso, será que eles vão ter o recurso necessário para fazer essas modificações a fim de fazer com que esse imóvel se atualize, se torne mais imponente, tenha uma melhor qualidade nos acabamentos? Nem sempre. Então, a gente precisa tomar muito cuidado em relação às características desse empreendimento, porque afinal de contas, esse imóvel ele é num determinado padrão, porque esse padrão era o condizente com aquelas pessoas que compraram esse imóvel. E talvez essas pessoas continuem dentro desse mesmo padrão e não tenham realmente o valor necessário para você conseguir subir esse imóvel de padrão. Então, as características do empreendimento são muito importantes. Também as questões em relação a áreas comuns, em relação à circulação. E aí, um ponto importante que a gente precisa trazer é em relação àqueles imóveis que são baixos, ali até 4 andares, e que não tem elevador. E esse é um ponto dentro do empreendimento que você consegue manobrar, muitas vezes, e criar um elevador, visto o que acontece em muitos casos, por exemplo, na Europa, onde a gente precisa adaptar, fazer uma obra que a gente chama de retrofit, a fim de conseguir implantar dentro desses prédios um elevador. Mas aqui a gente tem uma situação muitas vezes que não permite que isso aconteça. Então, isso precisa ser analisado de obra a obra. E se você quer saber mais quais são outras características imutáveis e quais são características mutáveis dentro de um imóvel, você pode ter acesso à Jornada do Imóvel Certo, que é uma metodologia que eu desenvolvi a fim de te ajudar a encontrar um imóvel que, ao mesmo tempo que atenda às suas necessidades, também seja um imóvel que se valorize muito além daquilo que você imagina.